Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Mais uma vez, todos nós aqui envolvidos em mais um dia maravilhoso. Pedindo sempre a proteção de José de Mococa, desses amigos queridos, os nossos mentores que aqui nos trouxeram. E mais uma vez temos a oportunidade de aprender. Aprender com a doutrina, aprender com os irmãos que aqui vêm. E hoje estamos então aqui com a nossa irmã Alcione, né? Que vem nos trazer mais uma vez uma das suas lindas palestras. E a palestra dela hoje vai ser sobre oração dominical. Bom, então fique à vontade, é mais depois. Boa tarde a todos. Boa tarde. Peço a Jesus, nosso mestre amado maior, e toda a espiritualidade dessa casa, que abrace cada um de vocês, que olhe por vocês e que os auxilie no que for necessário para a necessidade de vocês. É sempre bom termos fé, acreditarmos que nós não estamos sozinhos, que nós estamos circundados, rodeados de amigos amados que querem sempre o nosso melhor. E assim, com esse pensamento elevado, com esse pensamento em prece para os nossos queridos amigos, nós solicitamos o que for necessário para nós. Tenhamos certeza, se for da vontade do nosso Pai, a nossa necessidade será suprida. Muitas vezes, ou na maioria das vezes até, não como nós esperávamos, né? Mas é aquela necessidade do nosso espírito, que como espíritos eternos, Ele é o maioral, Ele sabe da nossa necessidade, não só de hoje, mas de ontem e de amanhã. Ele sabe também que, dependendo do que Ele nos conceder, pode vir a atrapalhar até a nossa evolução, ou a evolução daquele que está ao nosso lado. Ele vê de uma maneira geral, de uma maneira mais ampla. Por isso que nunca reclamam do que tem. Peçam, solicitem o melhor para vocês, mas na certeza de que sempre será feito o melhor naquele momento e para a nossa necessidade. Eu selecionei aqui uma passagem do livro Boa Nova, que é um livro que foi psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos, e que depois veio ser denominado Irmão X, não sei se vocês conhecem. São várias passagens da vida de Jesus, os momentos em que ele esteve aqui, e são relatos que Humberto de Campos faz de uma maneira muito salutar. E essa passagem em si, eu já vou pedir licença para vocês para começar a relatá-la, começa com a sogra de Pedro. Lembram de Pedro, Simão Pedro? A sogra dele ela foi curada por Jesus em uma ocasião. E ela ficou muito impressionada com isso. Ela falou, nossa, o mestre, como assim Jesus era chamado, ele está fazendo coisas prodigiosas. Ele realmente é o emissário de Deus. E nós somos próximos a ele. E assim como se estamos próximos ao emissário de Deus, e se ele faz tantas coisas, se ele consegue fazer tantas coisas boas para aqueles que estão à sua volta, seria interessante a gente fazer alguns pedidos para ele. E vai lá falar com Pedro. Pedro, por que você não fala com o mestre? E explica para ele a nossa situação, porque nós estamos passando por uma situação difícil. Passamos por uma penúria danada em casa. Temos que trabalhar tanto. Os trabalhos domésticos antigamente eram um pouco diferentes dos de hoje, né? A gente pode reclamar dos nossos trabalhos domésticos, mas imagina aquela época. Só de ter que buscar água num lugar mais distante, carregar água, né, num balde, ou seja lá onde for que eles carregavam, não sei o nome ao certo, mas carrega a água, traz a água,
tem que criar animais, tem que trabalhar com agricultura, com tudo, para poder comer, né? para poder subsistir. Então não é como hoje. E eles tinham que trabalhar pesado, e foi o que ela falou, nós trabalhamos pesado. Né? Você olha como você trabalha, você como pescador, e você sendo emissário, você sendo próximo ao emissário de Deus, por que não você pedir para Ele um auxílio para que as nossas vidas possam melhorar? Né? E que a gente possa assim ter um êxito materialmente falando. Aí Pedro começa a pensar, refletir. E ele sabe que todos os ensinamentos de Jesus sempre têm um fundamento, né? Então ele começou a refletir até como falar com Jesus. Ele queria abordar o tema com Jesus, mas não sabia como. E até que teve oportunidade. Chegou e falou: mestre, Deus ouve todos os nossos petitórios? Deus ouve todos os nossos pedidos? Aí Jesus: como não, Pedro? Desde que o homem passou a raciocinar, ele já viu que o mundo ele é governado, é direcionado por alguém que tem um poder muito maior do que o próprio homem que tem tantas imperfeições. Então, ou seja, ele sabe que alguém direciona, alguém cria, alguém cuida. E esse alguém é Deus. Aí Pedro fala assim: tá, mas por que então de tantas diferenças entre as pessoas? Ou seja, ele quis dizer, por que alguns têm privilégios maiores que os outros? Isso que ele quis dizer. E ele começou a dar exemplos. Ele falou, por exemplo, de Mateus, né, que no momento ele chamou de Levi. Levi, por exemplo, que trabalha cobrando impostos. Trabalha da parte psicologicamente falando, ele não tem problemas de pegar uma enxada, de ter que pegar no batente. Ele não, ele vai lá, ele simplesmente só trabalhando, escrevendo e ao mesmo tempo recebendo uma bela de uma quantia em dinheiro. Eu trabalho pescador, eu tenho que pescar para sobreviver. A minha esposa, ela tem que arar a terra, ela tem que trabalhar na terra para poder colher os frutos da nossa comida, senão a gente termina não se alimentando. Enquanto que a Joana de Cusa, que é uma outra personagem do livro, né? Enquanto que a Joana de Cusa, ela tem várias servas por ela. Por que essa disparidade? Não somos todos filhos de Deus? Aí Jesus fala: Pedro, em primeiro lugar, Deus ouve as súplicas de todos nós. Só que a gente tem que entender que a vontade dele prevalece sobre a vontade de todos. Que, em outras palavras, foi aquilo que eu falei lá no início, né? Pedir a gente pede. Só que a gente tem que acreditar na palavra, na vontade dele, né? Na vontade de Deus, no momento em que vier, o que vier para nós. Então, ou seja, a vontade dele é magnânima. E quem garante que você vai continuar sendo pescador o resto da vida? Porque a vida se muda. Então, você pode vir algum dia a pregar para os irmãos a palavra do Evangelho, por exemplo. O Levi também, se por acaso ele deixar de escrever, ele tem o poder intelectual, o poder das palavras. E para ele e para todos aqueles que estão à volta dele é importante que ele realize esse trabalho como escriba. Porque ele relata os acontecimentos. E é o que aconteceu realmente. Hoje em dia nós temos o Evangelho de Mateus. A Joana, eu não estou desmerecendo o trabalho da sua esposa, de maneira nenhuma. É um trabalho extremamente importante. Cuidar de uma casa, cuidar de um lar, cuidar da terra é extremamente importante. Mas o trabalho da Joana também é importante.
pois ela auxilia na evolução de suas servas. Ela educa suas servas. Sabe o que você é educar um filho de Deus? Para que essas pessoas, essas mulheres, consigam, assim, realizar suas tarefas. E quem garante também que a Joana vai continuar nessa posição pelo resto de sua vida. Então, a cada um é dado um momento de vida, né? Uma situação. Deus assim olha a vida da pessoa e oferece a ela determinada situação. E a pessoa tem que fazer o seu melhor. Aí Pedro ainda fala assim: mestre, mas como é que eu faço para me dirigir a Deus? Como é que eu faço para orar? Porque eu tenho essa dificuldade. E Jesus fala que o ideal é que ele pense em Deus, que ele faça essa ligação, que é o que o Espiritismo fala muito, essa questão da sintonia. Nós falamos muito isso, né? A sintonia. Hoje em dia o Espiritismo ele explica muito que quando nós pensamos, nós emitimos fluido, um fluido cósmico. E esse fluido ele vai ser direcionado e ele vai se casar com o fluido emitido por aquele que está na mesma sintonia de pensamento. Então sempre é bom a gente elevar a nossa sintonia. Por exemplo, nós que estamos aqui hoje numa casa espírita, como eu falei anteriormente, com irmãos da espiritualidade que estão aqui para nos ajudar, vamos elevar nossos pensamentos. Não adianta a gente só ficar pensando em problemas, mas vamos pensar em coisas boas. E vamos pensar no nosso irmão da espiritualidade que está aqui para trabalhar conosco, nos ajudar. Então vamos elevar nossos pensamentos, direcionando a eles o melhor de nossos pensamentos. E tendo fé, acreditando no que será feito por nós. Se nós formos negativos, dificilmente eles vão conseguir trabalhar em nós como poderiam. Se eles tivessem, se nós dessemos a eles essa oportunidade de trabalho. Tudo depende do nosso pensamento. E é assim, elevar o pensamento a Deus, elevar o pensamento aos nossos protetores e tudo mais, nós temos que pensar neles. Como se estivéssemos pensando na nossa mãe que nós estamos conversando, no nosso irmão, no nosso marido, naquela pessoa própria. Direcionar a pessoa para falar com ela. Vamos nos direcionar a Deus. E de uma maneira que a gente consiga contar para eles o ocorrido em nossas vidas. Então, se ocorreu alguma coisa, alguma situação difícil, alguma situação desagradável, a gente pode conversar com Deus, pode contar para Ele o que está acontecendo, que a gente está chateado, que a gente está desalentado. Podemos também pedir, é o que a gente mais faz, diga-se de passagem, né? Mas vamos pedir com cautela, não vamos pedir coisas que não têm cabimento. Mas a gente sabe que a gente está precisando, a gente está desempregado, está precisando de um emprego. Meu Deus, me ajude a encontrar um local onde eu possa, sim, trabalhar, onde eu possa receber, né, um salário por isso, um pagamento, para que eu possa, sim, seguir adiante, para que eu possa saldar minhas contas, para que eu possa me programar. Tudo a gente pode fazer. E Jesus, assim, em outras palavras, explicou isso para Pedro, que a gente pode agradecer, a gente pode pedir, a gente pode contar o que está acontecendo em nossas vidas. E Deus vai nos ouvir. E Deus vai nos atender. Sempre na medida do possível. Né? Como eu disse anteriormente, na medida do possível, é no possível em relação àquele pedido. Passaram alguns dias, Jesus já estava com os seus apóstolos, e Pedro fala assim: mestre, eu estou fazendo minhas orações, como o Senhor assim me orientou, mas eu não estou tendo êxito. Aí Jesus falou: mas o que você está pedindo? Ele falou: eu estou pedindo a melhoria, né, nas minhas situações materiais, eu estou passando por muitos problemas, né? Então eu estou pedindo a melhoria. Você não está pedindo dinheiro. Aí Jesus falou: Pedro, veja bem, essas questões da matéria, não é que a gente não possa pedir, tá, gente? Não é isso. Poder a gente pode. Mas o que a gente não pode é colocar todas as nossas esperanças naquela situação. Eu vou pedir dinheiro, mas eu não vou trabalhar? O ideal é eu pedir trabalho, né? Então, ou seja, você tem que pedir algo que te edifique.
que te faça crescer, que te faça ser melhor. E com certeza, com isso, Deus vai ouvir suas preces. Só que, com isso, com certeza, os problemas advindos dessa situação que ocorre, eles serão supridos. Ou seja, eu quero um carro 0 km, quero. Mas eu estou trabalhando para isso, gente. Então, assim, se eu quero carro 0 km, mas eu tenho um emprego, eu trabalho não sei quantos anos, eu sou responsável. Ninguém está dizendo que nós não sejamos responsáveis. Mas se eu quero um carro 0 km, o carro ele custa um pouquinho mais, né, do que o carro que de repente me leva para cá e para lá. Eu vou precisar trabalhar um pouquinho mais. Então, são coisas que assim, a gente também tem que se programar. Não adianta só de colocar na mão da espiritualidade. Ou como chegou no final do ano, Mega Sena da virada, todo mundo queria ganhar na Mega Sena da virada, todo mundo rezando para ganhar na Mega Sena da virada. Não aconteceu, acredito que para a maioria da população. Mas a gente quer ainda, né? Ter uma mesa farta, a gente quer ter um ano bom, a gente quer viajar. Podemos fazer isso? Lógico que podemos. Só que temos que nos programar para isso. Pedir auxílio de Deus e a força necessária para que a gente consiga fazer o nosso melhor. Então, pedir saúde, pedir proteção, pedir a força, isso sempre vem. E foi o que Jesus falou para Pedro. Você sabendo como pedir, e você pedindo o necessário para você seguir a sua vida aqui, você vai se sentir muito melhor no momento logo após as suas preces. Que é o que acontece conosco. Quando a gente faz uma prece, parece que a gente tira de dentro de nós, né, um peso. Quando a gente faz aquela prece com amor, com fé, né, para a nossa espiritualidade amiga, para Jesus. E é isso que a gente tem que fazer sempre. Ter a fé necessária, ter o entendimento necessário. Aí Pedro entendeu. Ele entendeu, na verdade, que não adiantava ele só ficar pedindo a Deus, orando, com as mesmas atitudes, com as mesmas posturas mentais. E não necessariamente que aquele pedido seria resolvido ou seria concedido daquela forma que ele queria. Mas um dos apóstolos, naquele momento, falou: Mestre, ensina-nos a orar. E aí foi nesse momento que Jesus colocou todos em círculo e visivelmente elevou seu pensamento ao alto e começou a passar aos irmãos, aos apóstolos, a oração, a transmitir essa oração maravilhosa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Nesse momento ele direciona seus pensamentos a Deus, chamando-o de Pai nosso, Pai de todos. Ou seja, somos todos irmãos. Quando ele fala céu, não é um céuzinho azul que a gente simplesmente imagina que seja, mas vamos imaginar muito mais. Vamos imaginar todo esse universo, porque o nosso Pai está em todo o universo. Santificado seja o vosso nome. Não devemos chamar Deus à toa, ou como diria até nos 10 mandamentos, não chamar o nome de Deus em vão. Entendendo que o nome Deus é um nome magnânimo. Venha a nós o seu reino. Somos entendedores que somos imperfeitos. Então é necessário que nós tenhamos a humildade de receber a sua lei de amor, os ensinamentos que vêm de todos os lados da espiritualidade amiga, para que nós possamos assim entender qual é o reino de Deus, qual é o verdadeiro reino de Deus, mas acima de tudo colocá-lo em prática em nossas vidas, em nossos corações. Então venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Nos colocamos a nossa vida em suas mãos, meu Deus.
aqui, enquanto encarnados, e quando desencarnarmos também, que tenhamos a fé necessária de seguirmos adiante, enquanto encarnados, enquanto desencarnados, porque vivemos esse ciclo: nascer, morrer, renascer, nascer, morrer, renascer. Assim é o nosso ciclo. Que nós possamos sempre estar em suas mãos, meu Deus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E quando a gente fala em pão, a gente tem que entender o alimento. O alimento do corpo, o trabalho, a força necessária, a saúde. O alimento da alma, o entendimento, a força, a saúde mental, a saúde espiritual, o alimento para o espírito de uma maneira ampla, o entendimento de quem somos e o que fazemos em nossas vidas e para os outros. Que esse alimento seja amplo, de todas as formas. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Perdoa-nos, Deus, por tantas falhas que cometemos, porque sabemos que somos falhos e sabemos que o Senhor nos perdoa a tudo. Mas temos que aprender, porque somos crianças, espiritualmente falando, e temos ainda que passar por muitos aprendizados. Então sabemos que em algumas situações da vida é necessário que a gente passe por determinadas situações, determinadas experiências, para entendermos o que fizemos o outro passar em algum momento. E se o outro fez algo para nós, que nós perdoemos também. Porque se eu tenho a coragem de pedir perdão, eu também tenho que ter a humildade de perdoar aquele meu irmão que também por algum motivo falhou. Não nos deixes cair em tentação, principalmente nos dias de hoje, que a gente vive num mundo bem turbulento. Eu não acredito que tenha sido diferente naquela época, mas a gente vê que hoje a gente passa por situações que a gente fica muito sensível, inseguro. Tem pessoas que têm medo até de sair na rua. E por quê? Porque muitas vezes irmãos não sabem como agir uns com os outros, e a gente muitas vezes não sabe como agir, que a gente não cai em tentação e que a gente não cai em armadilhas no dia a dia de nossas vidas, que a gente saiba muito bem como agir, como seguir em frente. Mas livra-nos de todos os males, nos dê a força, nos dê essa proteção que a gente pede tanto, para que os males não venham até nós. Porque Deus são o reino, o poder e a glória para todos sempre. E que assim seja. E naquele momento, Levi, Mateus, anotou tudo que se passou naquele momento. E essa prece foi transmitida para a humanidade inteira. Então, quando Jesus falou lá atrás que Mateus era tão importante quanto, o trabalho de Mateus era tão importante quanto, para vocês verem o quanto esse trabalho foi importantíssimo para nós. Porque é uma força que nos traz a cada momento que a gente precisa. Eu não sei qual é o hábito de vocês, de fazer preces, Pai Nosso, Ave Maria, ou seja lá qual for a prece que vocês fazem. A espiritualidade fala muito, né? Aqui no Espiritismo a gente fala muito. O ideal é que a gente faça preces que venham do coração. Aquelas preces espontâneas. O ideal é a conversa mesmo com Deus. Porque é essa conversa que a gente vai colocar para Ele o que a gente está sentindo. Mas as preces decoradas, elas têm o seu valor. Elas têm muito valor. Principalmente naqueles momentos em que a gente não tem palavras para dizer algo. A gente quer falar, mas não sabe como. E quando a gente começa a fazer uma prece assim, Pai Nosso que estás nos céus, neste momento a gente se liga a Ele. Ave Maria cheia de graça.
gente se liga a eles. A gente já faz essa ligação mental. E isso que é muito importante. Então não tem problema nenhum eu pegar uma prece escrita, uma prece decorada e fazê-la. Mas que eu faça de corpo e alma naquele momento. Que me direcione a ele. O Pai Nosso nos ensina a externar os nossos melhores pensamentos e sentimentos. Quem falou isso foi Emmanuel. Essa prece, a lição dessa prece é isso, que o que a gente faz durante a gente está externando o Pai Nosso? A gente está externando o nosso melhor pensamento. Porque ali é o resumo do Evangelho de Jesus. Aquela prece é o resumo do Evangelho de Jesus. Então, a prece, ela independe de religião. Eu posso não ter nenhuma religião, não frequentar nenhuma religião e ter essa ligação com o mais alto. Porque a religião, ela foi surgindo com os homens. Mas lá atrás, antes da existência de uma religião, o homem já se ligava ao mais alto. O homem já se ligava a Deus. Então, ele independe de religião. Nós, a ideia que Jesus até colocou naquele momento ali para Pedro, e que nos é sempre colocada como uma das bases da reforma íntima, é vivermos em estado de prece. Ou seja, vivermos com um pensamento elevado, vivermos pensando em Deus, vivermos pensando em Jesus. Acordarmos, no momento que a gente acordar, que a gente já pense em Jesus, que a gente agradeça a Deus por mais uma oportunidade de termos aberto nossos olhos para a vida física. Um momento que a gente, de repente, vai chegar um momento que a gente vai abrir nossos olhos para a vida espiritual. Que nós estejamos preparados espiritualmente para agradecer a Deus pela oportunidade da vida física, mas pela oportunidade que a vida espiritual assim está surgindo em nossos caminhos. Agradecer a Deus por tudo, como diria Paulo. Agradecer a Deus por tudo. Nada vem em vão. Deus nos direciona nada a erro. Tudo é trabalhado em prol da nossa melhoria e do nosso crescimento espiritual. A prece, ela pode ser feita de várias formas. E hoje em dia a gente vê como nós, no mundo em que vivemos, nós conseguimos nos direcionar a Deus de tantas e tantas formas. Então pode ser uma prece direcionada a Deus, coração, fala, espontaneamente. Pode ser a prece decorada, pode ser a prece cantada, pode ser os louvores, pode ser o que a gente quiser. O que importa, não importa o meio. O que importa é nos ligarmos a Ele. O que Ele quer é que nós estejamos bem conosco e com Ele. Nós somos parte dele, nós somos criação dele. Então o que acontece muitas vezes, que foi o que Jesus falou também para Pedro, as pessoas elas se afastam de Deus quando elas estão em momentos tranquilos, em momentos fáceis de suas vidas. E passam muitos momentos de suas vidas longe do ser divino. E quando surge uma dificuldade na vida, aí sim ele se põe de joelhos. Pode ser o homem mais forte do mundo, ele se põe de joelhos e começa a rezar a Deus. Naquele momento ele busca a Deus. Ele poderia já buscar a Deus a cada dia e pensar em Deus e refletir. E sempre aquela pergunta também, Jesus, como emissário de Deus, o que Jesus faria nessa situação? Quantas e quantas coisas a gente evitaria em nossas vidas se a gente de repente estivesse ligado sempre, em prece e em pensamento a Deus, nosso Pai maior. Então é necessário que a gente sempre faça esse exercício de estarmos junto a Ele, porque Ele está conosco. Sempre em nossas preces, o que a gente tem que pedir é a nossa melhoria espiritual. Porque o que importa, na verdade, é a nossa vida espiritual. Nós somos espíritos eternos. Então, sempre vamos pedir a força, o equilíbrio, o entendimento,
o que nós estamos passando, o que está acontecendo, por que surgiu essa situação na minha vida hoje, por que surgiu antes, por que fulano fez isso comigo lá atrás, e muitas vezes a gente fica remoendo certas situações da vida. Não adianta ficar remoendo, conversa com Deus, e começa a dar entendimento para nós, e a gente começa a ver até que até o perdão chega mais fácil. A gente vai se liberar, a gente vai se libertar de certas mágoas, de certas mazelas. A prece, ela tem que ser direcionada a espíritos que tenham condições de recebê-las. Tem preces que a gente faz, como, por exemplo, a gente coloca aqui os nomes daquelas pessoas que assim precisam, né? Então aqui são as vibrações, são os pedidos. O que eu quero dizer é isso. Muitas vezes a gente direciona pedidos para desencarnar os que a gente conhece. Então a gente fala assim, minha avó foi uma pessoa tão boa aqui na Terra e ela está desencarnada. Minha avó, me ajuda aqui, eu estou com um problema com meu marido, me ajuda com esse problema. A sua avó, ela pode até ser um ser de luz, pode até ser um espírito que já está numa situação até boa e adequada na espiritualidade, mas não significa que ela consiga trabalhar para você se melhorar com seu marido. Ela não significa que ela vai conseguir te arrumar um emprego, que ela vai conseguir arrumar o dinheiro para você pagar aquela conta que está vencendo. A sua avó, muitas vezes, ela está muito bem na espiritualidade, mas está realizando outros trabalhos. Então, a gente direciona os nossos pedidos para quem? Para os nossos protetores, nossos amigos aqui na casa espiritual, na casa de José de Mococa, que tem uma equipe espiritual que trabalha realmente para a saúde, que tem trabalhos direcionados para resolver problemas das pessoas. Então, até para pedir, a gente tem que saber para quem pedir. Porque se eu peço para minha avó, ela vai ficar preocupada, ela não quer me ver triste. E ao mesmo tempo ela não sabe como fazer para eu me reconciliar com meu marido. Aí são outros tipos de situações. Muitas vezes até é aquele trabalho, né, do protetor, de mostrar pra gente que às vezes não é nem o marido que tá errado, às vezes sou eu, às vezes eu sou muito intransigente. Então é uma colocação, muitas vezes, que a espiritualidade vai fazendo em nossas vidas, aos poucos, conforme a reforma íntima. E isso são equipes de trabalho que realizam esse tipo de intervenção, muitas vezes. Eu preciso de um emprego. Existem trabalhadores da espiritualidade que vão nos ajudar a encontrarmos uma porta aberta para que possamos trabalhar. Eu preciso de saúde, eu preciso de uma melhoria no meu organismo, no meu corpo físico. Existem equipes espirituais que trabalham para a nossa saúde, o nosso bem-estar. Então, ou seja, vamos pedir sim, mas saber para quem pedir. Por isso que a gente fala, vamos pedir para Ele, para Deus. Né? E o pedido será direcionado para quem assim estiver apto a realizar o atendimento. Então, eu só vou finalizar aqui com uma historinha que eu achei muito bonitinha, que eu acho que vocês até já ouviram. Cada dia, ao meio-dia, um velhinho ele entrava numa igreja. Ele entrava e ficava pouquíssimo tempo, acho que não ficava um minuto, e já saía. E um dia, um sacristão da igreja, ele falou assim, esse homem entra, sai, e assim, a igreja tem bens, né, tem algumas coisas de valores ali, eu vou começar a prestar atenção nele. E foi um dia que ele foi lá e perguntou para esse senhorzinho, né, para esse velhinho, eu vejo o senhor entrando e saindo todo dia, o que o senhor vem fazer aqui? Aí ele falou assim, eu venho aqui porque eu não sei fazer oração, mas eu venho falar com Jesus. Então, como eu não sei rezar, né, fazer aquelas preces grandes, decoradas, eu falo, oi Jesus, eu sou o Zé, eu vim visitar você. E aí eu tenho certeza que ele me ouve. E aí ele foi embora. Passado alguns dias, esse senhor sofreu um acidente e ficou internado. E ele mudou ali a dinâmica da ala em que ele estava no hospital. Os pacientes riam mais, ele estava sempre rindo, sempre contando alguma história, levantou o astral de todo mundo ali. E aí um dia a freira foi falar com ele e falou assim, nossa, eu vejo o senhor sempre contente, né, sempre alegre, e as pessoas que estão aqui também falam que depois da entrada do senhor aqui, elas ficaram mais alegres. Ele falou assim, é porque eu fico muito feliz.
Todos os dias, ao meio-dia, eu recebo uma visita. Ela falou, uma visita? Mas tem uma cadeira aqui do lado, mas a cadeira está sempre vazia. Ele falou, a senhora se engana. Sempre vem ao meio-dia minha visita, vem aqui, senta um pouquinho e vai embora. E ele sempre fala assim, oi Zé, eu sou Jesus e eu vim te visitar. E é isso, a vida é isso. Vamos estar com Ele, porque Ele está conosco. Que Jesus nos abençoe e que a gente possa sempre ter a oportunidade de fazermos as nossas orações, as nossas preces, estarmos sempre em sintonia com Ele. E agora no final, eu queria, porque como eu falei, existem orações que a gente pode fazer de coração, existem orações que a gente pode fazer de coração, que eu falo, espontâneas, existem orações que são decoradas, existem orações que são cantadas. Existe uma oração que eu acho linda, eu gostaria que vocês me acompanhassem cantando. Só que eu não posso cantar sozinha porque eu sou muito desafinada. Então nós vamos elevar nosso pensamento ao alto e nós vamos cantar a oração São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muito obrigada, pessoal. Que Jesus esteja sempre conosco, sempre envolvendo o coração de vocês, sempre envolvendo a família de vocês. Que vocês voltem para as casas de vocês com a certeza que Ele está sempre com vocês. Muito obrigada.